continua no 15? Não, continua no 15, não chegamos nem na metade ainda. Ah, então tá bom. Então é bom porque você vai rever assim, mas... Amém. Tá certo. Alguém gostaria de fazer a oração para a gente, inicial? Pai, eu te louvo, eu te exalto. Ó, tu és Deus grande, tu és Deus poderoso, tu és Deus santo, sem ti nada podemos fazer, Pai. Glorifico o teu nome. Oh, El Shaddai, Elohim, Adonai. Grandioso és tu, meu Deus. Obrigado por esta manhã, Senhor, porque iremos alimentar de ti. Conhecer mais de ti, Senhor, para que nossas vidas, nossa casa, os nossos filhos sejam transformados e essa geração guiada por ti. Obrigado por esta manhã, obrigado pela noite, obrigado pela saúde, obrigado pelo teu servo Elber, Senhor. Amém. Continua cuidando, Senhor, através do lado dele, sejamos cada família abençoados, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, semana passada, né? Nós estamos no capítulo 15 ainda de Gênesis, né? E a nossa irmã Cristiane leu pra gente, né? Mais ou menos, sabe, irmãos? Porque ela é muito mal de leitura. Então, leu mais ou menos. Então, nós não vamos ler de novo, né, irmãos? Porque o capítulo é bem grande, né? Ele é extenso. São 20 versículos, né? Mas nós não começamos ali semana passada, foi pouco nós conversamos, né, Felipe? Nós tivemos assim mais conversas assim paralelas, né? E a Bíblia a gente começa conversando um assunto, de repente nós estamos lá do outro lado já do rio, né? A gente começa aqui na ponte, nós estamos lá do outro lado do rio, né? Mas foi conversas proveitosas, né, que a gente tira pro dia a dia da gente. E hoje nós vamos, né, Felipe? Nós não ouvimos a voz, Felipe, hoje, a voz de rádio. Nós ouvimos a voz novamente aos irmãos. No começo eu estava sem câmera, então daí eu não consegui ver todo mundo, mas agora está tudo certinho. Amém. Mas foi muito produtivo semana passada, no sentido de que é isso que o Albert colocou, né? A gente vai lendo a palavra, vai se debruçando um pouco sobre o que ela diz, e daí vai trazendo lembranças, vai trazendo testemunhos, foi muito enriquecedor nesse sentido. Verdade. Foi muito bom mesmo. E os irmãos fizeram Marmitex, né, semana passada, e o Delfino deixou o celular ligado lá, né? Muitos irmãos ouviram, né? Ficaram ouvindo também, muito, muito legal, muito interessante, né? E nós vamos comentar hoje, né? Nós juntos vamos aprender hoje, né, irmãos? A conexão, né, que tem de Abraão com Jesus, né? Nessa passagem aqui nós vamos ver algo que aconteceu, né, com Abraão, que automaticamente aconteceu com Jesus lá na frente também, né? E antes da gente chegar nessa parte, eu gostaria que algum irmão pudesse ler para a gente. Também nós vamos ver essa conexão muito interessante, né? Porque a Bíblia, ela vai se interligando, né? A gente cansa de sempre falar, né? A gente acha que o Velho Testamento acabou, foi cumprido, e o Novo Testamento, né? O Segundo Testamento é uma coisa nova, né? Então, tudo aquilo que foi escrito, tudo aquilo que os reis passaram, tudo aquilo que aqueles homens de Deus passaram naquela época, muitas pessoas dizem, vamos queimar isso aqui, vamos daqui para frente agora, né? Mas não, tudo é interligado, né, irmãos? Né, Felipe? Tudo é história, né? Mas é uma história que dá como eu posso dizer para vocês? Que dá o arrimo, né? Que segura o Novo Testamento. E nós vamos ver que assim como Abraão, né? Nós vamos comentar agora uma passagem que ele teve essa ligação muito rápida, muito fácil, né? Muito rápida, muito bonita com Jesus, né? Nós vamos ver também uma ligação bem rapidinha de Davi, do rei Davi, né? O que Davi passou e o que Jesus passou também, sabe? No mesmo lugar, no mesmo lugar. Vocês vão ver que interessante. Eu gostaria que algum irmão lesse para nós, está lá em 2 Samuel 15. Os versículos vão ser 23, 30 e 32. E a toda a terra chorava e grandes vozes. 23, é isso? É o capítulo, no caso, vai ser o 2 Samuel 15, né? 23, 30 e 32. E toda a terra chorava grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto.
E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que o arquita, veio encontrar-se com ele, com o vestido rasgado e terra sobre a cabeça. Amém. Agora, agora alguém poderia ler para mim João 18:1. João capítulo 18, versículo 1. Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual ele entrou e seus discípulos. Amém. Vocês veem, irmão, que Davi passou no mesmo lugar que Jesus passou mais tarde. E eles estavam na mesma situação. Davi estava fugindo do filho dele, né? Absalão. Absalão queria matar Davi. E Jesus tinha acabado de ser traído por Judas. Então, os dois estavam com o mesmo sentimento. Os dois tiveram o mesmo sentimento e passaram pelo mesmo lugar, o Vale de Cidrom, o Rio de Cidrom, né? Aquele pequeno rio de Cidrom, que o final dele é o Mar Morto, né? Cidrom vem de cedro, né? No grego, mas no hebraico quer dizer Kidron, escuro. Então, era um rio muito escuro. Então, esse rio se tornava escuro pelo fato do quê? Quando tinha, né, os holocaustos na época, né? Eram o quê? Eram 200 animais, 200 ovelhas eram sacrificadas, né? A cada festa que tinha em Jerusalém. E todo aquele sangue escorria para esse rio. Então, esse rio passou a ter o nome de Kidron, escuro, pelo fato dele ser um rio ensanguentado. Todo aquele sangue, né? Imagina 200 mil animais sangrando, né? Você tendo que fazer a sangria deles e escorrendo direto para esse rio. Então, se tornou o rio de Kidron. Então, nós vemos, irmãos, que o que Davi sentiu, o mesmo sentimento que Davi teve, né? Aquele sentimento de angústia, de ter que fugir, né? De saber que tinha sido traído por um filho, o mesmo sentimento Jesus teve, passou pelo mesmo lugar, pelo rio do Cidrom, né? Aquela passagem, é um rio pequeno, existe ainda lá hoje, mas ele está todo tampado de escombros, né? Porque em 70, depois da destruição do templo, então caiu tudo em cima, né? Porque esse rio fica entre o próprio templo, né? O monte do templo e o jardim do Getsemane, né? Então ele passa entre aquela vila, aquele meio, né? E foi destruído tudo, caiu tudo em cima daquilo ali, aquelas pedras, né? Então esse rio até mudou de lugar, mas ele existe no mesmo lugar, né? Ele deu uma guinada de meio metro, né? Mas ele existe ainda, é um rio muito sujo. Mas com o mesmo lugar que Davi passou, Jesus passou também com o mesmo sentimento, o sentimento de traição de pessoas que eles tinham, né, ao lado deles, mas com o sentimento de traição. E nós vamos ver também aqui que o próprio Abraão, né, ele teve o mesmo sentimento que Jesus teve. Nós vamos agora ver aquela hora da escuridão que Abraão teve, né, que ele faz aquela separação dos animais, né, o mesmo sentimento, aquela escuridão, aquele momento, né, aparentemente de distanciamento de Deus, né, um momento de escuridão, nós vamos ver que Jesus também passou lá na cruz. Então, amém, irmãos? Amém. Amém. Então, vamos continuar, né, dando continuidade. Nós paramos na introdução. Introdução. A maior riqueza de um homem não está naquilo que ele ganha, mas naquilo que ele perde. Muitas vezes pensamos em riqueza de caráter com base no que recebemos, mas ela tem mais a ver com aquilo que renunciamos do que com aquilo que conquistamos. Tem mais a ver com aquilo que deixamos do que com aquilo que levamos. Em Atos 20:35, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. A cruz implica no esvaziamento do evangelho, a cruz implica no esvaziamento do velho homem, para que o novo se manifeste. Uma obra de arte, uma escultura, o artista só vai tirando aquilo que não faz parte do projeto dele, até ficar aquilo que ele estava em sua mente. Lapidação, tirar as imperfeições e impurezas, né? Muitas vezes a gente acha, irmãos, que a gente perde alguma coisa. Eu perdi aqui. A gente dá muito valor porque perde. Mas deixa de notar aquilo que nós ganhamos, né? Então, é mais ou menos isso aqui que Paulo está dizendo. Em Gálatas 2:19-20 diz: todos os homens e mulheres de Deus na Bíblia passaram por esse processo. Moisés, Abraão, Davi, Paulo, Jacó. O que temos que deixar para que nos tornemos um novo odre, por meio de que o vinho novo pode ser derramado. Amém, irmãos? Agora nós vamos para a sombra da cruz, né? Que desce sobre Abraão.
A noite caiu e veio a escuridão. De repente apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. Está em Gênesis 15:17. Irmãos, a situação que o velho patriarca vive é um momento de aflição para ele. O Eterno o chamou para celebrarem um pacto, que é um berite, um compromisso. O Eterno respondeu: traga para mim uma vaca, uma cabra e uma ovelha, todas de 3 anos, e também uma rolinha e um pombo. Ele se prontifica. Faz como lhe foi ordenado. Abraão levou esses animais para o Deus Eterno. Cortou-os pelo meio e colocou as metades uma frente à outra, em 2 fileiras. Porém, as aves ele não cortou. Então os urubus começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abraão as enxotava. Esta é a razão da aflição. A palavra de Deus nos explica o que está acontecendo. Deus conclui com Abraão um verdadeiro pacto, segundo o costume do tempo. Ele precisava que os 2 contratantes passassem entre os animais esquartejados. Então, irmãos, havia, naquela época, havia um costume de quando eles faziam um trato, uma aliança, havia necessidade de passar entre as 2 partes. Então, Deus, pede para Abraão que cortasse entre as 2 partes. Mas nós vamos ver que somente Deus passou, sobre essas partes, e nós vamos ver quando o homem, ele deixa de cumprir essa aliança, e nós vamos ver que lá na frente, quem vai renovar essa aliança vai ser Jesus. Essa aliança que Abraão fez, ela é quebrada, automaticamente ela foi quebrada. Mas nós vamos ver daqui para frente, que quem refaz essa nova aliança é Jesus Cristo. Através de Jesus é feita novamente essa aliança. As aves de rapina, símbolo das forças malignas, tentam apoderar-se dos animais divididos. Abraão as afugenta. Angústia e trevas espessas os envolvem. Deus lhe revela os sofrimentos que se abaterão sobre a sua posteridade. Irmãos, nós comentamos também semana passada que o povo, ficou cativo do Egito, pela falta do quê? Por causa de Abraão. Porque Abraão não teve fé. Tanto é que Deus estava conversando, nos primeiros capítulos, primeiros versículos, capítulo 15, Deus está conversando com Abraão, mas Abraão não mostra que tem fé. Abraão não acreditava naquilo que estava acontecendo. Então Deus depois vira e fala para ele: então tá bom, seu povo ficará 400 anos como escravo. Então foi por causa da falta de fé de Abraão que o povo passou a ser escravo no Egito. Abraão as afugenta. Angústia e trevas espessas envolvem. Deus lhe revela os sofrimentos que se abaterão sobre sua posteridade. Deus é um homem. Deus não é um homem firmando, Deus é um homem, então, firmando um compromisso. Mas o Deus eterno não chega para subscrever o contrato e as forças do mal se fazem presentes. Terá o eterno desistido do pacto? As forças malignas impedirão, a aliança com Deus. Se Abraão não afugentar as aves de rapina, Deus lhe cobrará a negligência. Ele está cansado, não dará contas. E se o eterno vier com... Perdão, irmãos, está muito pequena a minha letra, deixa eu aumentar aqui. E se o eterno vier, como fazer um pacto com ele? Que responsabilidade! Deus não falhará, mas ele, por certo, pecador. Caramba, perdão, irmãos, está baixo, está pequena a minha letra aqui, perdão. Deus não falhará, mas ele, por certo, pecador, falhará, será punido. O versículo 17 é dramático. A noite caiu e veio a escuridão. De repente apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. Abraão não passou, só Deus passou. Ele ficou como fiador do pacto. Só ele assumiu a parte dele e a parte de Abraão. Que verdade teológica! O homem nada pode dar pela sua salvação e pelas bênçãos de Deus. Isto é graça de Deus. E é a soberania divina também. Deus age independente de nós. O pacto foi feito. O Eterno assumiu ambas as partes. Novamente, Deus somente é o fiador do pacto firmado. Sua honra está engajada. E quando a posteridade de Abraão romper o pacto, será o próprio Deus que em Jesus Cristo virá substituir a parte faltosa e pagar-lhe o preço da infidelidade. É já a sombra da cruz que desce sobre Abraão nessa noite de angústia. Irmãos, agora nós vamos ver que foi a sombra da cruz que desceu. Quando Jesus diz lá na frente, Abraão me viu e ficou feliz, então foi nessa parte, irmãos, que Abraão vê o que acontece, Abraão tem ali um milésimo de visão, Deus dá um milésimo de visão para Abraão, de ver o que aconteceria no futuro, O que teria que acontecer para ser firmado novamente essa aliança. Então, séculos mais tarde,
Com o pacto quebrado, chegou a hora de acertar as contas. Deus era o fiador do pacto. Abraão não podia pagar. A raça humana não podia pagar. Deus pagou a parte dele e pagou a parte de Abraão. A parte da raça. A nossa parte. Em Jesus Cristo. Assim entendemos a palavra de Jesus em João 8,56. Abraão, o pai de vocês, ficou alegre ao ver o tempo da minha vinda. Ele viu esse tempo e ficou feliz. O patriarca poderia não ter entendido tudo, mas pela cultura de sua época, entendeu algo. Deus estava firmando um pacto com ele e assumia toda a responsabilidade. Isso ficou claro. Em Jesus, o eterno paga, porque Jesus é o eterno. Em Jesus, o homem paga, porque Jesus é o homem. Irmãos, quando nós vemos, né, a gente puxando um pouco para a crucificação, né, Satanás, irmãos, ali ele estava jogando todas as suas forças, todas as suas peças ele estava jogando, todas as suas cartas ele estava jogando ali, né? Bom, se esse já tinha vindo Adão, morreu, veio Abraão, morreu, veio Moisés, morreu, veio Davi, morreu, todos esses a morte venceu, sem sombra de dúvida, né? A morte venceu todos esses a morte veio. Satanás, irmão, ali na crucificação, bom, eles estavam prontos para dar risada, com certeza. Eu imagino Satanás, irmãos, quer dizer, não dá nem para imaginar direito, né? O inferno, todas as hostes, né? Todos felizes. Bom, chegou mais um, morreu. Mas eu garanto, irmãos, que na hora que o riso estava para sair da garganta de Satanás, Deus deve ter falado para ele assim: Satanás, hoje é sexta-feira, mas domingo vem aí. O domingo vem aí, né? O domingo vem aí. E ao terceiro dia, o domingo veio, irmãos. E Jesus ressuscitou, né? E a partir dali nós vemos, né, que Satanás perdeu totalmente o poder, né? Tudo aquilo, né? A profecia que é dada ali para Eva, né? Que a partir daqueles instantes haveria ódio entre eles, né? Sobre a semente de um com a semente de outro. Um pisaria a cabeça e o outro atingiria o calcanhar. Nós vemos ali que se cumpriu, né? A autoridade, né? Que é pisar a cabeça, é tirar a autoridade daquela pessoa. Então, toda a autoridade, né? De Satanás voltou para Jesus. Mas automaticamente nós sabemos também que a serpente, ela mordeu o calcanhar. E o calcanhar, nós vimos, né, irmão, que na tradição judaica quer dizer o que se aproxima, o que está mais próximo. Então, é a geração que está mais próxima da volta de Jesus, ela vai ser atacada. É o que nós estamos vendo agora. Nunca, irmão, a palavra de Deus foi tão deturpada, né? Foi tão modificada para ganho próprio. Nós estamos vendo as pessoas ficando milionárias, né? Através da palavra de Deus. Isso não existia. A irmã Neia, que é um pouquinho só mais velha que nós, ela conhece o evangelho há quanto tempo? Ela nasceu no evangelho. Não era dessa forma, né, irmã? Não era dessa forma, né? Com certeza, não. Não era dessa forma. Porque muitas pessoas dizem, né? Não, mas não é a roupa que faz a pessoa. Mas nós vemos lá que Paulo dá instrução para Timóteo também sobre a roupa que se usa. Muitas pessoas, a gente vê agora, antigamente a gente olhava para as pessoas na rua, a gente notava que as pessoas eram evangélicas ou não, eram crentes ou não, pela postura, né? Pelo comportamento. Agora não tem mais diferença. Agora um jovem, às vezes ele está indo para a igreja, você não sabe se ele está indo para a igreja ou ele está indo para um show, né? Você não vê mais diferença. Eu estava comentando com a Cris esse dia, falei, Cris, puxa vida, você vai na frente de um juiz, você tem postura. Você tem que ter postura. Agora, você está na frente de Deus, você não tem postura nenhuma, você não tem compostura nenhuma, não tem reverência nenhuma, né, irmãos? Eu acho que isso aí é diminuir o valor de Deus, né? Oi? Você estava até citando o exemplo do fórum, dependendo do vestimento, você não entra, nem entra no espaço. Olha só, tá vendo só? Você nem entra, você já é barrado na porta já. Se tiver com uma bermuda, você já não entra. Isso, bermuda acho que não pode. Não pode. Eu já vi casos de gente sendo barrado na porta de fórum por causa de bermuda. Sim, exatamente. Então, já pensou? Então, muitas pessoas dizem assim, não, o que importa é o que eu tenho no coração, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Mas a Bíblia nos dá essa instrução também sobre o tipo de roupa, né? Poxa, nós sabemos que tem pessoas que vai na igreja com roupas tão decotadas que, querendo ou não, irmãos, vamos ser sinceros, isso aí tira a atenção das outras pessoas. Então, a gente tem que evitar de ser pedra de tropeço. Daí as pessoas falam assim, não, mas a maldade está no olho daquela pessoa. Não, mas deixe de ser uma pedra de tropeço também para outra pessoa, né? Deixe de ser uma pedra de tropeço. Você sabe que você tem um corpo bonito, né? Que seu corpo é vistoso. Evita, né? Evita. Ah, mas o que é bonito é preciso mostrar. Poxa, misericórdia, né? Nem tanto, né, irmãos? Nem tanto. Eu acho que a mulher mesmo, a mulher sabe, ela tem a compostura, ela sabe se portar, né? Perante os outros, né?
aparentemente, né, com o tipo de roupa, com o traje de roupa. Ah, mas isso não vai salvar, pode até não te deixar de te salvar, mas vai deixar de salvar o outro irmão lá, sabe? Às vezes o irmão é mais fraco. Tanto é que a palavra de Deus diz, né? Poxa, se você sabe que uma pessoa ela não pode tomar um vinho, evita de tomar. Se você é mais forte que ela e você consegue se controlar, não toma vinho perto dela. Evita, né? Não seja pedra de tropeço. Então é mais ou menos isso, irmão, sabe? Muitas vezes, irmão, as pessoas querem ir para o céu, mas querem ir do jeito delas. Elas querem chegar no céu, mas querem chegar do jeito delas. Mas existe um manual, né? Existe um manual. Tem muitas pessoas que querem agora, tipo assim, mudarem as letras, deixar as letras mais bonitas, né? Atualizar a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é a palavra de Deus, irmãos. Ela é imutável, né? Existe até uma passagem lá em Jeremias que diz, né, que as benevolências de Deus, né? As benevolências de Deus, elas se multiplicam, né? Elas se renovam a cada dia. Então, tem muitas pessoas que citam a palavra de Deus se renova todo dia. Não, é as benevolências de Deus. A palavra de Deus é a mesma. A palavra de Deus não se renova. A palavra de Deus pode até nos renovar todo dia, mas ela não se renova. A palavra de Deus é a palavra de Deus do princípio ao fim. E Jesus não veio para abolir a palavra de Deus. Jesus mesmo diz, né, irmãos? Ele não veio para abolir. Na realidade, ele veio para cumprir. E Jesus cumpriu. Mas só que Jesus não cumpriu todas as leis, porque Jesus não poderia cumprir as leis que eram destinadas às mulheres. Jesus cumpriu todas as leis que eram destinadas a uma pessoa da idade dele. Tanto é que ele passou a pregar a palavra de Deus com 30 anos. Né? Ele já podia ter começado antes, mas com 30 anos ele se tornou um rabi, né? Um mestre, né? Então ele cumpriu certinho. Tudo que tinha que ser cumprido, ele cumpriu. Né? Tudo que ele tinha que cumprir, ele cumpriu. Né? Conforme a palavra de Deus. Então, é o exemplo que está para a gente, irmãos. As leis de Deus, elas não são o caminho de Deus, de jeito nenhum. Mas ela é o arame farpado. O caminho de Deus é um. Mas as leis de Deus são o arame farpado, que não deixa você se desviar. Paulo mesmo diz, né? E a palavra de Deus é o aio, né? O aio nada mais era que um pedagogo que acompanhava as crianças, né? Quando as crianças iam para algum lugar, né, Felipe? Felipe é um historiador, ele sabe disso. Bem melhor que nós. Aquele que leva pela mão, né? Isso, justamente. Então era aquele pedagogo, aquele que sempre estava ali, né? A pessoa saía do caminho, ele corrigia, né? As crianças, né? Não, é por aqui. Então a lei serve para isso. Ela não é o caminho, mas ela é o que mantém você no caminho. Mas as pessoas hoje elas têm ódio da lei, né? Não, isso é coisa da lei. Porque a lei, Jesus já cumpriu tudo. Jesus cumpriu porque tinha que cumprir mesmo. Ele foi obrigado a cumprir, porque ele necessitava cumprir para dar exemplo. Agora, não é pelo fato de ele ter cumprido a lei que a lei deixou de existir. Né? As leis existem, né? Antigamente, e a lei, o interessante da lei é que a função da lei é manter a vida. O primordial da lei é a vida, né? Muitas vezes, a Dutra, antigamente, você era obrigado a andar o quê? A 30, 40 por hora, por quê? Porque a estrada era ruim. Agora não, agora você pode andar 80 a 100. Mas a função, o que é? É a vida, é a permanência da vida. Então, o princípio da lei de Deus é universal, é eterno, né? Não muda. Antigamente, quando um filho, né, desejava o mal de um pai, ele era apedrejado, né, ele era morto. Hoje acontece isso espiritualmente. Né? Um filho que quer o mal de um pai, ele não vai ser apedrejado, né, para morrer. Na realidade, ele já morreu espiritualmente. Né? Então, os princípios, né, eternos, os princípios da lei de Deus, eles são eternos. Né? Vão continuar com a gente a vida inteira. Amém, irmão? Estou falando demais? Elber, deixa eu só colocar uma coisinha. Você tinha falado a respeito do né, estar diferente ali. Então, eu já estou falando que nem gente velha. No meu tempo, quando eu era jovem... Há muito tempo isso aí, né, Cris? Igual você. Então, quando eu era jovem, tinha essa preocupação, era maior, né? De se vestir diferente, falar diferente e até testemunhar mesmo, né? Porque, assim, em todos... A Jô tá aí de testemunha também, então a gente sabe... quando nós somos evangélicos, o quanto nós somos visados, assim, somos muito mais analisados o nosso comportamento quanto qualquer outra religião. Então, os demais podem fazer de tudo, agir de tal maneira, e nós não. Então, nós somos, tá vendo? Se a gente comete um deslize, tá vendo? É crente, tá vendo? É evangélico. Então, julgam a gente, quer dizer, daí quando você acontece isso, você fala, olha só como eles estavam me observando. Então, a questão de você dar, né, do mau testemunho, de você ali, junto aos demais, aos colegas de trabalho ali, né, você ser uma pessoa, você é da igreja e tudo mais, mas você só pensa negativo, só fala coisas negativas, só coisas ruins, todo mundo vai comentar.
e você pensa que você tá, nossa, eu sou assim, assim, assado, mas todos estão vendo com outros olhos, né? E você acaba dando mau testemunho. Aí a pessoa vai falar, jamais que eu vou ser dessa religião, ou vou para essa igreja, vou seguir esse caminho. Olha o jeito que a pessoa é. Então, às vezes, a gente, sem perceber, porque às vezes a gente observa isso, sem perceber, a gente tá dando mau testemunho aí. Isso também pode ser até dentro da casa, e é dentro da casa da gente. Uhum. Né? O marido e a mulher, quantas vezes um ofende o outro perto de filhos? Isso aí gera só Deus na causa. E isso aí marca. Então, poxa, meus pais que falam da palavra, meus pais que me levam para a igreja, olha como eles estão, né? E vestimenta antigamente, que eu posso falar antigamente, né? Quantas vezes eu já fui taxada? Eu fui para um culto lá no Rio de Janeiro, Elber, era uma reunião de mulheres, eu não pude entrar porque eu estava sem combinação. Antigamente a gente andava, tinha combinação, na minha época tinha tudo isso ainda. E eu falei, mas como assim? A irmã nem olhou, nem sabe se eu tenho o que eu tenho por baixo da minha roupa. Mas ela falou que o Senhor tinha até falado para ela que eu estava sem combinação, não podia orar. Olha, são coisas assim, né? Mas a outra, quando eu precisei voltar a trabalhar, né? Meu esposo ficou 5 anos desempregado, eu tive que voltar a trabalhar. E na empresa eu precisava usar calça comprida, era uniforme. Ou eu trabalhava, eu não usava calça comprida. Uhum. Aí eu levava a minha roupa, né? Eu ia com a roupa normal lá e eu me trocava. Eu falava, poxa, isso aí eu me sentia mal, porque eu não estava verdadeira, né? Poxa, eu perto dos outros, lá fora eu tô, agora aqui dentro eu tô quietinha, escondidinha, então isso também influenciava. E no final, pela misericórdia do Senhor, na minha época foi liberado, me chamaram e falaram, olha, tá todo mundo liberado, pode usar a roupa que quiser. Eu acho que eu vejo assim o Senhor através da minha vida, né? As nossas atitudes, as coisas mudam pela misericórdia do Senhor, por causa do servo de Deus, o ambiente que você está muda. Dependendo da sua atitude, há uma necessidade, a sua roupa, né? Amém. Como você falou, a sua vestimenta. Você está na igreja, vai com uma roupa curta aí, cruza as pernas e fica lá. Ué, mas eu estou na igreja. Tudo tem que ter o seu discernimento, né? Sim, o coração é o principal, mas você acha que você estando assim, seu coração... Para a gente orar, antigamente, a gente tinha que estar bem vestidinha. A gente tinha na cabeça assim, né? Preciso estar bem vestido, estou na presença do Senhor. Então, uma roupa boa. Às vezes a gente ficava à vontade para orar, mesmo assim a gente sentia. Isso era nós, né? Nós tínhamos essa noção que tínhamos que estar. Então, tanto fora de casa, né? Como nosso serviço, o nosso caminhar, os nossos vizinhos, né? Pela misericórdia do Senhor, esses dias tiveram um exemplo aqui que falaram, nós ficamos sabendo, nós aqui de casa ficamos sabendo que as pessoas que moravam aqui antes eram pessoas que não eram muito agradáveis, mas nós ouvimos, né, um testemunho que, nossa, agora tem uma família ali que abençoa, uma família assim. Então, isso é glorificar o Senhor, é as nossas atitudes. Amém. Por quê? Por que nós oramos? Senhor, abençoa meus vizinhos da frente, da esquerda, né? Meu bairro, minha cidade. Tem que ser, a transformação tem que começar de nós. Para que as pessoas vejam, eu quero aquele Deus. Eu quero, eles passam luta, é impossível que eles passam luta, estou tudo rindo, tudo brincando. Mas eu quero aquilo que eles servem. Então, testemunhos, né? Glória a Deus por isso. Temos que ter, assim, pensar muito bem. Paulo comenta sobre o cabelo, né? Paulo fala lá sobre o cabelo, né, para os coríntios, mas nós sabemos que lá em Corinto, né, existiu... Pode falar, Josimara. Eu gostaria de falar assim. Pode falar. Eu sempre tive vontade, né, de participar de um grupo, assim, de estudo bíblico, né, quando era presencial. Quando eu vim para Guará, que eu não sou de Guará. Então, aconteceu 2 fatos, assim, que nós observamos muito mesmo o comportamento da pessoa. E é o comportamento que te leva, né, a você seguir determinada doutrina, seguir a Deus. Nós devemos olhar para Deus, não para o homem. Mas nós olhamos, sim, o comportamento. Então, quando eu recebi o primeiro convite, eu analisei muito.
Eu falei, meu Deus, eu não vou para esse estudo bíblico, porque essa pessoa é assim, 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 e o que eu vou aprender? Eu vou aprender o que não é certo? Então, quando a Cris veio e me convidou, eu fiquei muito feliz, Amém. porque eu olho o comportamento, eu vejo as atitudes. Então, nós temos que ser, sim, pessoas, lógico que nós falhamos, porque somos humanos, né? Nós temos falhas, mas o nosso comportamento realmente, ele fala muito por nós. Amém. Meu esposo, né, que hoje estou na igreja evangélica, mas eu ganhei o meu esposo através do meu comportamento. Eu tenho que mudar muita coisa. Mas eu mudei, assim, vamos dizer, 50%, já mudei. Nessa mudança de 50%, eu já consegui ganhar o meu esposo. Entendeu? Então, eu acho que nós devemos, assim, vigiar bastante, porque as pessoas realmente estão está de olho na gente. E o dedo apontado 24 horas. Então, quando eu recebi o convite de duas pessoas do meu local de trabalho, mas da primeira eu não fui, a Cris mais ou menos já sabe o motivo, e quando a Cris me convida, eu fiquei muito feliz, tanto é que eu fiquei muito ansiosa para chegar o dia de hoje. Então, o nosso comportamento fala muito. E nós somos representantes de Cristo aqui. Olha como, além de ser privilégio, a responsabilidade é muito grande em todas as nossas atitudes. Não podemos fazer isso. Não é isso. Cabe você, né? Eu não posso beber, não posso fazer, não posso isso. Todas as coisas me são, né? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém, né, tia? Lícito, mas nem tudo me convém. Mas precisamos saber, eu sou representante de Cristo. O que eu estou falando? O que eu estou fazendo? Né? Falando nome feio toda hora. E por que isso aqui é? Ué, mas se você fala do Senhor, como que os teus lábios já estão desse jeito? Então, vamos, né? Estar no foco, né? No foco da palavra, Amém, do tia. Espírito de Deus. Quer falar, Josimar? Pode falar. Não, já encerrei. Eu queria só fazer essa colocação mesmo que eu vou falando do comportamento, né? E é muito importante. A gente tem que estar com o coração, sim, todo limpo para Deus, mas a gente também tem que olhar um pouquinho para a nossa vida, porque as pessoas estão de olho, Amém. Verdade. Nós comentamos, né, Josimar, um tempo atrás aí, né, que muitas vezes, muitas pessoas não leem a Bíblia, mas elas leem a gente, né? Muitas vezes nós estamos sendo a Bíblia para essa pessoa, né? O comportamento, né? O nosso comportamento reflete muito, né, o que nós somos. Então, se você é uma pessoa, né, que se diz cristã, né, nós dizemos que somos cristãos, mas vivemos pior que muitas outras pessoas, né? Então, que testemunho é esse? O testemunho da gente vale muito, né? Muitas pessoas dizem assim, né? Existem, né? Mas a minha vida é a minha, ninguém tem nada com isso. São respostas que dão, né? Usam como escudo, né? A religião não se discute. Isso aí são teorias que as pessoas inventam como escudo para não debater. Mas, na realidade, tudo é discutível, né? A gente, poxa... E as pessoas estão te observando, né? Eu não vou para aquela igreja, não vou seguir a Deus, porque se essa pessoa é assim, vou seguir a Deus para quê, né? Realmente, nós somos mesmo observar, somos os espelhos, né? Amém, verdade. A Bíblia diz que nós somos aqui embaixo, aqui na terra, embaixadores de Deus, né? Então, onde nós pisamos, né? Com certeza ali se torna o reino de Deus. Que nem nós estávamos conversando, né, Felipe, semana passada, sobre o reino de Deus, né? Muitas pessoas acreditam, né? O reino de Deus vai descer. Não. Jesus diz que o reino de Deus, ele não tem aparência. Nós, né, o reino de Deus, ele habita dentro de nós, quando nós passamos a cumprir o quê? A palavra de Deus. Né? Então, o embaixador, ele sai daqui do Brasil e vai lá para o Iraque. No Iraque tem a lei da Sharia, tem os muçulmanos xiitas, sunitas, né? Então tem vários tipos de leis. Mas dentro da embaixada vigora a lei brasileira, né? Vigora a lei brasileira, assim dentro de nós. Dentro de nós podemos estar onde nós estivermos. Habita o quê? A lei de Deus. Então o reino de Deus habita dentro de nós. Tanto é que na própria oração do Pai Nosso, né? Vinde a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Não é leve-nos até o teu reino, não. Venha a nós o vosso reino. Então, o reino de Deus habita dentro de nós quando nós passamos ao quê? A exercer as leis de Deus dentro da gente, né? O comportamento da gente. Então, muitas pessoas não dão valor para isso, né? Muitas pessoas acham, não, é de qualquer jeito. Mas a palavra de Deus diz também que muitos baterão na porta e dão, mas, poxa, eu expulsei demônios no seu nome, né? Eu glorifiquei seu nome, fiz isso no seu nome, fiz um milagre. Afastai-vos de mim que eu não vos conheço. Né? E a palavra de Deus diz também na Apocalipse que ele viu saindo um espírito de rã, que eram espíritos que faziam prodígios na terra.
Então, vocês veem que existe um espírito também que faz prodígios. O que são prodígios? São pequenos milagres, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Pode falar, Delfino. Viu, Elber? Ah. Em 1 Coríntios 13, Aham. 11, 12, né? Está escrito mais ou menos isso que nós estamos falando. Né? Quando era menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço a parte, mas então conhecereis plenamente, como também sou plenamente conhecido. Então, as pessoas aceitam Jesus e não tem mudança, né? Eu era menino, continuo fazendo coisa de menino. Eu era do mundo, continuo fazendo coisa do mundo, entendeu? Verdade. Agora, com Jesus, tem que haver mudança. As pessoas têm que ver, porque no final lá diz, plenamente será conhecido pelas pessoas. As pessoas estão de olho na gente, olhando, vendo realmente. Porque o maior testemunho nosso não é o que nós falamos, mas sim o que nós vivemos. A maneira de tratar os filhos, a maneira de tratar as pessoas, a maneira de tratar a esposa, a maneira de tratar o trabalho. É aí que está a mudança. A gente tem que realmente haver mudança na pessoa. E o povo, hoje em dia, aceita Jesus como status, né? Ah, eu estou na igreja, porque agora a igreja tal, de fulano tal, e acha que é bonito, põe a melhor roupa lá para se exibir, e não vai para louvar, agradecer a Deus. Está tudo invertido, né? É como o senhor mesmo falou aí, que os valores estão totalmente invertidos. Verdade. Amém, amém. Verdade mesmo, Delfino. Sem sombra de dúvida. Alguém quer comentar alguma coisa? Amém. Então, assim como o irmão comentou sobre Corinto, né? Então, Paulo dá essas instruções para Corinto, quando Paulo fala de cabelo, né? Porque naquela época existia lá em Corinto, em Éfeso, né? Aquelas mulheres, né? Na realidade eram prostitutas, né? Então, elas viviam, né? Dentro daquele templo de Diana, né? Viviam dentro daquele templo de Diana e elas viviam com o cabelo raspado, né? Elas raspavam o cabelo e tinham relações com as pessoas, né? As pessoas iam até esse templo, tinham relações com Diana, que antes era tida como Artemis, né? Então tinham relações acreditando que ia melhorar a cultura dele, a agricultura deles, iam ter mais, né? Os animais iam prosperar, então eles tinham relações com essas prostitutas dentro desses templos, né? De Diana, acreditando nisso. E quando essas mulheres passaram, né, a se converter ao cristianismo, o que Paulo pede para elas? Deixa o cabelo seus crescer. Porque elas com o cabelo curto passavam ainda a impressão de serem prostitutas. Então, quando elas passaram a deixar o cabelo crescer, elas começaram a se igualar com as outras mulheres. Então, não tinha diferença. Porque para uma mulher cortar cabelo curto naquela época era difícil. Então, elas se distinguiam dessa forma, né? O fato do cabelo curto, né? Então, Paulo fala, ó, tudo bem, mas deixa o cabelo seus crescer também, para vocês aparentarem. Aí Paulo fala sobre tudo aquilo, né? Sobre a coroa da mulher, sobre o cabelo, né? E então, era mais ou menos sobre isso que Paulo estava dizendo. Daí, tudo bem, muitas igrejas, né, têm esse costume, né, de que as mulheres deixam o cabelo grande, mas amém, irmãos, isso aí não quer dizer que se a pessoa cumprir, né, ou deixar de cumprir, vai para o inferno de forma nenhuma, né? São citações que Paulo ali diz diretamente para pessoas, assim como Jesus também, em muitas parábolas, Jesus estava sendo direto para aquelas pessoas que estavam ouvindo, né? Assim como Paulo ali também está sendo direto para essas pessoas, né? Essas antigas prostitutas que se converteram, né, ao cristianismo e que passaram a acompanhar as outras pessoas, mas que Paulo pede para deixar com o cabelo mais comprido, né, para se diferenciar das outras prostitutas. Amém, irmãos? Amém. Amém. Irmãos, uma vez Judá fez um pacto assim com Deus e o quebrou. As autoridades de Judá e de Jerusalém, os oficiais do palácio, os sacerdotes e todo o povo fizeram uma aliança comigo, passando entre as duas metades de um boi cortado ao meio. Mas eles quebraram a aliança que fizeram na minha presença e não cumpriram o que prometeram. Está em Jeremias 34, 18 e 19. A consequência de não cumprir o pacto logo foi anunciada. Por isso, eu os entregarei aos seus inimigos que os querem matar, e os corpos deles serão comidos pelas aves e pelos animais selvagens. Ó, você vê, irmãos, a falta de cumprimento do pacto com Deus, o que Deus, né, a promessa, né? A gente sabe também, né, irmão, que essas profecias de juízo
nunca eram para ser cumpridas, né? A profecia de Juízo, quando Deus falava que algo ruim ia acontecer, aquilo era para a pessoa ter essa noção, né? Porque um profeta não era chamado. Quando um profeta aparecia, né? Aparece na Bíblia, ele não aparece no tempo bom. O profeta é chamado sempre para épocas difíceis, né? Nós vemos lá que o próprio Elias, quando que Elias aparece? Acabe fez tudo que estava fazendo de terrível, não só como Acabe, né? O próprio pai de Acabe, Zinri, também, estava fazendo tudo de terrível, mas até então não apareceu profeta nenhum. Elias foi aparecer como profeta para Israel quando a própria Jericó começou a reconstruída, porque lá em Josué, foi destruída, e Josué lançou uma maldição sobre Jericó. Falou que maldito seja o que reconstruir essa cidade. E na época de Acabe, Abirão começou a reconstruir. Iriel começou a reconstruir Jericó. E a maldição que Josué lançou lá atrás, qual que foi? Que quando forem levantadas as paredes, o filho mais velho morra. E morreu. Abirão, filho de Iliel, morreu. Quando começou a levantar as paredes, morreu Iliel. E que morra o filho mais novo quando as portas sejam fechadas. E mesmo assim continua. Iliel continuou construindo. Quando ele foi terminar as portas, morreu Segube, que era o filho mais novo dele. Então foi uma maldição que foi lançada lá atrás e que foi ser cumprida aqui. Porque daí apareceu Elias. Aí então Elias aparece. Porque foi quebrada, né? Uma maldição que foi lançada, passou a se concluir. Então Elias aparece nessa hora. Elias poderia ter aparecido lá atrás, mas não. Deus lança Elias nessa hora para falar com Acabe. E daí começa, né? Então Elias não aparece. Um profeta, ele nunca aparece numa época boa, época de bonança, né? Assim como é a função nossa na Terra também. A palavra de Deus diz que nós somos profetas de Deus. O que é profeta, né? Profeta é aquele que profere palavras de Deus, aquele que tem contato com Deus, né? E será que as pessoas aceitam? Será que se Jesus pregasse hoje, será que as pessoas aceitariam Jesus? Será que se Jesus pregasse esse evangelho, será que Paulo, será que se os discípulos, né, os apóstolos pregassem esse evangelho mais fácil, será que eles seriam crucificados? Será que Paulo perderia a cabeça? Né? Será que nós, num mundo desse, né, um mundo que crucificou o nosso Senhor, será que nós teremos honra num mundo desse? Será que nós vamos ser honrados num mundo que crucificou o nosso Senhor? Né? Será que os discípulos morreram para isso, para o evangelho chegar nessa situação? Né? A palavra de Deus diz que o mundo, né? Jesus mesmo disse que o mundo odiaria a gente. Mas não é isso que está acontecendo, muito pelo contrário. Nós estamos assimilando o mundo, né? Nós estamos assimilando o mundo, estamos vivendo como o mundo, né? Na realidade, a gente segue a moda do mundo. Nós seguimos a moda do mundo. E muita moda, né? Muitos costumes passaram a existir pela falta de um verdadeiro cristão para pular na frente, né? Nós vemos muito disso, né? Muita coisa aconteceu por falta de pessoas, de cristãos de verdade se levantarem, né, contra aquilo. E as coisas vão acontecendo. E as coisas vão acontecendo num ritmo que vai passando por cima da gente. Quando a gente vê, irmãos, já passou a boiada, já passou tudo e não tem mais como voltar. Amém, irmãos? Mas Deus nunca faltou com a sua palavra. Amém. Mas Deus nunca faltou com a sua palavra. Honrou-a. E quando nós falhamos, ele pagou nossa parte. Este é o significado da encarnação da segunda pessoa da Trindade e a sua morte vicária. Jesus é Deus cumprindo a parte do homem e pagando o preço dos pecados. Irmãos, aqui nós estamos vendo que o homem não cumpriu a parte dele. A necessidade de Jesus vir até a terra e ser crucificado foi o fato do homem não cumprir com a parte dele. Jesus teve que descer. Irmãos, Deus morreu. Vocês verem o poder que tem o pecado. O único meio de pagar a dívida do pecado é com a morte de um Deus. E Jesus desceu até a terra, irmão. Você vê o valor tremendo que é. Jesus desceu até a terra, morreu por nós. E nós vemos, irmãos, que a graça, ela é de graça, mas ela não é barata, né? Ela é de graça. Vocês vão te dúvida, a graça, ela é de graça, mas ela não é barata. Um Deus teve que morrer por nós, irmãos. Um Deus teve que descer e morrer por nós. Mas nós damos valor para isso, irmãos? O evangelho tem sido pregado de uma forma que muitas vezes a gente passa por cima disso, né? Muitas vezes a gente cansa de comentar sobre isso, até, né, bater na mesma tecla, mas nós temos, assim, Deus como um gênio na lâmpada, que parece que ele está ali no cantinho esperando a gente passar a mão nele para ele sair e passar para a gente. Não é 3 desejos, não, o tanto desejo que a gente quiser.
E ai de Deus se não fizer aquilo que a gente quer. A gente não vai mais na igreja, a gente fica com raiva de Deus, a gente torce o nariz, né? Irmãos, será que nós estamos vivendo um evangelho de verdade mesmo? Né? Jesus teve que descer na terra e cumprir a parte do homem. O homem não cumpriu a parte dele. Jesus teve que descer na terra e cumprir a parte do homem. Jesus teve que descer e sangrar, irmãos. Jesus teve que descer e sangrar. Amém, irmãos? Amém. A Josimara levantou a mão. Irmão. Viu, Josimara quer falar? Pode falar, Josimara. Não, é que eu não soube tirar a mãozinha daqui, mas eu não levantei. Verdade mesmo. Irmão, se eu estiver falando demais, vocês podem pular na frente e falar, viu, irmãos? Amém? Por isso, então, continuando, né, a consequência de não cumprir o pacto, logo foi anunciado. Por isso, eu os entregarei aos seus inimigos que querem matar os corpos, né? Voltando, mas Deus nunca faltou com sua palavra, honrou-a, e quando nós falhamos, ele pagou nossa parte. Este é o significado da encarnação da segunda pessoa da Trindade. Só relendo, irmãos, só relendo para vocês. E sua morte vicária. Jesus é Deus cumprindo a parte do homem e pagando o preço dos pecados da humanidade. Diz Paulo, em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Nós sabemos, né, irmãos, que quando um cordeiro, né, ia ser sacrificado, né, nos holocaustos, então a pessoa vinha e colocava a mão, né, a pessoa que estava levando aquele animal para ser sacrificado, ele colocava a mão em cima daquele animal e passava, né, tinha assim, essa ideia de passar todo o mal que estava nela para aquele animal, né, e automaticamente aquele animal seria morto e os pecados dele seriam, né, perdoados. Nós sabemos também que existia aquele costume, né, daquele bode que era lançado, né, o Azael que era lançado para o deserto, então colocava uma fita, né, na Bíblia não comenta sobre isso, mas a tradição judaica diz que era colocado, né, uma fitinha vermelha no pescoço do bode, que era lançado no deserto, e um pedaço daquela fitinha era pendurado no templo. E quando aquela fitinha perdia a cor, né, se tornava branca, porque tanto o sol, né, perdia a cor, era que Deus tinha perdoado os pecados das pessoas. Mas nós vemos lá também em Hebreus, né, que diz que o pecado do homem, né, através do sangue dos bodes, né, das ovelhas, ele nunca foi apagado. Na realidade, ele era encoberto. Apenas encobria o pecado. É que nem cheiro, né, irmãos? Às vezes eu vou lavar o quintal ali, a gente joga um produto para tirar o cheiro, né? Mas o cheiro ruim, às vezes, está por ali ainda. O cheiro ruim, às vezes, está por ali ainda, né? Então, era mais o que era cumprido, né, através dessas ovelhas, desses bodes, apenas encobria, mas não apagava. Mas quando o João, né, João Batista, ele vê Jesus passando, João diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira, não é o que encobre, mas é o que tira o pecado do mundo. Então, Jesus, quando passou, João Batista indicou, falou, esse é o Cordeiro de Deus que tira. Esse aí não vai encobrir os pecados, esse vai tirar o pecado. Né? Ele não disse pecados, ele disse pecado. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Amém, irmãos? Amém. Amém. Graças a Deus por Jesus Cristo. Ele é o perfeito dom do eterno à humanidade pecadora. Nele somos perdoados. Nele somos aceitos. Nele as contas com Deus estão acertadas. Agora já não existe nenhuma condenação para os que estão unidos com Cristo Jesus. O Deus eterno assumiu tudo. Nós vemos, né, irmão, que ali ele pagou toda a nossa dívida, né? Mas nós temos que aceitar ele em primeiro lugar, né? Aceitar que ele é o nosso Deus, nosso Senhor, para as nossas dívidas serem quitadas, né? Irmãos, outro tópico agora, herança por meio do sangue. A segunda abordagem foca não o significado da profecia em si, mas o ritual que acompanha a aliança entre as metades, né? Os mestres, os rabinos, né, dizem que Abraão não questionou como um acusador, mas, diferentemente, ele perguntou em qual mérito meus filhos herdarão a terra. E Deus respondeu por meio das expiações que eu ensinarei a Israel. O rabino, deixa eu beber um pouquinho de água, acho que minha garganta seca muito. Irmãos, e uma coisa muito interessante também, nós vemos assim uma relação muito, muito grande, né? Quando Abraão sai de Berseba, né, para ir até o Monte Moriá, ele leva 3 dias. 3 dias. 3 dias de angústia, né, irmãos? Presta atenção para vocês verem. A angústia de Abraão até chegar o Monte Moriá. Jesus ficou o quê? 3 dias
né? Uma angústia tremenda. Jonas ficou o quê? 3 dias dentro da barriga da baleia, né? Jonas, como nós comentamos, né, irmão? A tradição judaica diz que Jonas morreu dentro da barriga da baleia. Jonas morreu e ressuscitou. Tanto é que Jesus usa Jonas como exemplo. Bom, se vocês querem um sinal, ele fala para as pessoas, se vocês querem um sinal, vocês não vão ter um sinal a não ser o sinal de Jonas, do profeta Jonas. Então, Jonas morreu. Existe, qualquer dia, irmãos, eu vou trazer para vocês a foto de uma pessoa que em 1900 foi engolido por uma baleia. E em 24 horas, né? Nem 24 horas, 22 horas dentro da barriga da baleia, esse homem perdeu toda a pele, porque o suco gástrico da baleia, ele corroeu tudo, ele ficou cego, caiu todo o cabelo dele, né? Degenerou totalmente o homem. Em um dia, Jonas ficou 3 dias dentro da barriga da baleia. E a gente sabe que o suco gástrico nosso mesmo já é forte, né? Agora, imagina uma baleia que não mastiga. Ela só ingere, então, automaticamente, tudo que cai ali dentro precisa de uma coisa forte para digerir tudo aquilo. Então, nós sabemos, irmão, a tradição judaica diz que Jonas morreu dentro da barriga da baleia. E Deus ressuscitou Jonas dentro da barriga da baleia. Assim como foi o caso mesmo de Jesus. Jesus morre e ressuscita, né? E imagine essa caminhada, irmãos, que nós vamos ver mais para frente, né? Que Abraão vai ter com Isaac. O que passava pela cabeça de Abraão. E quando Isaac chama ele de pai, né? Eles andando, pai, né? E cadê a ovelha? Nós temos aqui a lenha, temos tudo. Cadê a ovelha? Imagine um pai andando com um filho, o pai sabendo tudo aquilo que teria que acontecer, né? O filho tendo mais ou menos uma ideia. O que se passou durante esses 3 dias, irmãos? Nessa caminhada de Berseba até o Monte Moriá. Amém, irmãos? Seguindo a abordagem do Rabino, né? Amém. Abraão perguntou em que mérito? Perguntou para Deus. E Deus respondeu, por meio do sacrifício. De acordo com essa abordagem, Abraão não está questionando o poder de Deus. Ao contrário, ele está questionando seu próprio mérito e da sua descendência para herdar e possuir a terra prometida. Abraão confia no poder de Deus, mas duvida de si mesmo, da sua própria capacidade. E esta visão encontra suporte na palavra lershitá, quer dizer, herdar, né, em hebraico, encontrada no final da promessa de Deus a Abraão, para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. Da forma como está conjugada nesta palavra, não significa apenas herdar, mas também conquistar e adquirir. Nós sabemos que Abraão, irmãos, ele passou a não herdar essa terra porque ele não tinha nem parentesco para isso, né? Vamos supor, se Abraão tomar conta aqui dali, automaticamente as pessoas viriam guerrear com ele. Então, Abraão não teria como herdar essa terra ainda. Por isso que Deus dá a Abraão, os filhos de Abraão, né? E nós vamos ver que somente Salomão conseguiu, né? Nós vemos que Salomão conseguiu, né, conquistar toda essa terra, né? Toda essa terra que Deus promete para Abraão, somente no reinado de Salomão, que foi o reinado mais tranquilo, né? Foi o rei que mais tranquilidade teve. Muitos, né, julgam Salomão porque Salomão foi muito esperto. Ele casou automaticamente com uma filha do egípcio, do faraó egípcio, né? Então, automaticamente, ele estaria se recostando, né, na força que existia no exército do Egito. Então, automaticamente, não houve guerra, né? Ele foi muito inteligente nessa parte, né? Não houve guerra, por quê? Porque ele tinha casado com uma filha do faraó. Né? Então, os outros países, né, não guerrearam com Salomão. E Salomão foi um dos reinados, irmãos, tanto é que o próprio nome dele diz, né? Salomão, Salém, paz, né? Plenitude. Então, Salomão foi um dos reis mais tranquilos, mas a gente vê que a tranquilidade não quer dizer nada nessa hora, né, irmãos? Nós vemos também que um homem tão inteligente desse, no final da vida dele, teve 1000 mulheres, né, tchê? Uma já é tão difícil, né, tchê? O senhor teve 1000 mulheres, né? 700 concubinas, 700 mulheres, 300 concubinas. Você acha? Oi? Você acha que é tão difícil? Eu vou falar para vocês que eu sei que ela não está escutando. É difícil, viu, tia? Glória a No Deus. sofá, Tia Neia. Depois ele dorme no sofá, ele vai ver só. Não, mas é a valorização que você tem, minha filha. Não se preocupe, não. Justamente. Mas então é isso, nós vemos que não foi nem tanto, né, irmãos? A tranquilidade que Davi teve também não valeu de muito para Davi, porque nós vemos que quando Davi guerreava, ele era um. Quando ele se tornou rei, ele foi uma outra pessoa. Né? Nós vemos que no final da vida dele, ele teve até depressão. Né? Ele precisou daquela moça viver com ele ali, né? Que depois dessa moça passou ser motivo de guerra entre irmãos. Nós vamos chegar também nessa parte que está bem lá na frente, né? A Sulamita, né? Essa Sulamita foi um problema depois na vida deles, na vida do filho dele, que queria casar. Né? Adonias queria essa mulher para poder ser rei. E o próprio Salomão, depois, mais tarde, manda matar o próprio irmão, né? Adonias. Então, há
terrível rolo, nessa depressão que Davi entrou, né? Mais tarde Davi entra em depressão e precisa de uma outra mulher para esquentar os ossos dele, ele dizia, né? Que ficavam gelados, nunca vi isso na minha vida, mas diz que são sintomas de depressão, né? Que causam isso. Mas nós vemos que no reinado, né? Quando Davi se torna rei, a vida dele decai. Quando ele necessitava de Deus, quando ele guerreava, né? Quando ele estava nos campos, quando ele corria de Saul, parecia que ele havia mais necessidade de Deus. Assim Deus fala também para o povo, quando o povo sai do Egito, né? Quando o povo já está estabelecido na terra, Deus fala, eu sinto falta daquele povo lá do deserto, que era um povo que precisava de Deus, né? Que necessitava de Deus. Eu até comentei, né, com o Delfino sobre a ovelha, né? Ainda é assim, o povo lá, os povos nômades, né? Lá no deserto, a ovelha que se desgarra muito, a pessoa pega essa ovelha e destronca a perna dela. Para quê? Para ela ver essa necessidade de ficar perto da pessoa. Ela vai caminhar mais junto com essa pessoa. Nós vemos o exemplo do próprio, né, Jacó, Deus faz isso com ele, né? Ele luta com Deus, não é que ele briga com Deus, né? Ele fica segurando ali Deus, né? Com aquele problema dele, e Deus toca nessa parte de trás, né? Perto do calcanhar de Davi, né? E as pessoas até hoje, o judeu não se alimenta dessa parte de trás do animal por causa de Davi. Davi se tornou manco o resto da vida dele pelo fato do anjo, né, tocar ele nessa parte, né? Então ele se tornou manco e nós vemos que até hoje é usado dessa forma. Então as ovelhas se desgarravam demais, a pessoa vem e destronca a perninha dela e ela passa e nunca mais fica normal. A perna dela nunca fica normal. E ela passa a caminhar junto com o pastor, sempre andando junto com o pastor, tendo essa necessidade do pastor. Eu Às vezes creio Deus que faz eu creio que a nossa vida aqui é assim, né? Tem um espinho, é necessário ter esse espinho, Verdade. para que possamos ter necessidade de se derramar perante o Senhor. Senhor, eu preciso de ti. Tu és o Todo-Poderoso. Então, Senhor, tira o espinho? Não. Senhor, obrigado, porque através desse espinho eu vou estar cada dia, né, te clamando, buscando. Glória a Deus por isso. Então tem que saber qual é o espinho, porque o Senhor permite para estarmos na presença dele. Buscarmos. Porque se tiver tudo sem o espinho, tudo a rosa maravilhosa, irmão, claro que o afastamento das coisas do Senhor vai ser. E aí o final é só choro. Amém. Paulo cita isso, né, tia? Que ele tem um espinho na carne, né? Daí muitas pessoas falam, mas Paulo era isso, Paulo era aquilo. Mas nós sabemos que o problema de Paulo era na vista. Porque quando Paulo tem aquela visão, né? Porque era meio-dia e a palavra de Deus diz que era uma claridade maior que a claridade do meio-dia. Então foi uma luz muito forte que Paulo teve. Então praticamente ele ficou com problema na vista depois disso, né? E ele mesmo fala para o pessoal de Filipe, né? Que se preciso fosse, eles tiravam os olhos dele e dariam para ele. Então, por que ele usa esse argumento, né? Então, Paulo ficou o resto da vida dele com esse problema na vista dele, né? Ele teve um problema na vista e continuou com esse problema. Ele não foi curado, né? Ele orou por algumas pessoas que foram curadas, mas Paulo mesmo não foi curado, né? Nós sabemos que o milagre não salva ninguém, né, irmãos? Se o milagre salvasse as pessoas, aquele povo no deserto, todos eles entravam em Canaã. Mas nós vimos que somente a geração posterior àquela que foi entrar em Canaã, né? E só veio na minha memória aqui bem rapidinho, nós sabemos que o livro de Hebreus, até hoje a gente não sabe quem escreveu o livro de Hebreus. A certeza que nós temos é que não foi Paulo. Paulo não escreveu o livro de Hebreus. Então eles acreditam que uma das pessoas que tem escrito esse livro tenha sido Priscila, sabe? E seria muito interessante ser, porque imagine um dos livros da Bíblia sendo escrito por uma mulher, né? Seria muito interessante. Então eles têm essa ideia de Priscila é uma das pessoas que eles têm como uma das pessoas que escreveu esse livro, assim como Apolo também, né? Eles acham, então, não tem essa certeza quem escreveu o livro de Hebreus, né? A certeza que tem é que não foi Paulo. Ali não foi Paulo quem escreveu. Mas uma das pessoas, né, que a tradição judaica diz, é que foi Priscila. Priscila é umas que estão ali na reta ali para ser a escritora. Amém, irmãos? Amém. Amém. Irmãos, às vezes eu acho que eu falo muito, viu, irmãos? Fala não, minha flor. Fala mais que eu quero ouvir. Esse muito é para comer, né, para aprender. Realmente. Amém. Não é, sabe o que acontece? Eu não sou acostumado. Eu já falei pro Felipe, eu não sou muito acostumado, né? Então, eu passo a impressão que eu falo demais, sabe, tia? Que eu tô falando demais, eu falo, puxa, eu tô falando demais e não tô deixando as pessoas falarem. Porque você não está falando que não é nada, né? É só crescimento. Então, manda ver, por favor. Amém, tia.
Quando o pai da fé percebe que seus filhos terão de participar da conquista de Canaã, ele entende pela primeira vez que sua aquisição não é algo dado como terminado e concluído. Por isso, a objeção de Abraão é entendida. Como saberei que a minha descendência fará a sua parte? Como saberei que eles herdarão a terra? Deus responde a Abraão, assegurando que seus filhos merecerão retornar para a sua Canaã. O mérito seria a devoção espiritual dos filhos de Israel, representada pelos sacrifícios que seriam oferecidos através dos séculos. Isto é reafirmado por meio da simbologia do ritual da aliança que demandou o derramamento de sangue. Amém, irmãos? Agora eu vou para o terceiro tópico. Conquistando a Canaã celestial. Toda terça-feira liga uma moça para mim aqui, sabe? Uma senhora. Ela é... Como se diz? Testemunho de Jeová. Eu estava lendo a Bíblia um dia, né? Ela ligou a primeira vez. Eu falei, bom dia, não sei o que, né? Boa tarde. Eu tô ligando a números assim, ermos, né? Escolhi assim, sem querer. E para poder falar da palavra de Deus. Se eu escutaria, fez sem problema nenhum. Daí eles têm assim um jeito deles, né? De transmitir a palavra de Deus, né? Daí eu peguei e falei, a senhora é testemunho de Jeová? Ela, sim, sou testemunho de Jeová. Eu nem comentei nada para ela que eu leio a Bíblia, sabe? Então, abre a Bíblia em tal lugar, foi abrir. Então, a tradução deles é diferente da nossa, sabe, irmãos? Eu lia na minha, ela queria me corrigir na dela, sabe? Não, mas na minha tá desse jeito. Eu falei, tá desse jeito. Lê, sabe? Tem umas palavras, irmãos, que mudam totalmente, sabe? Totalmente a interpretação da Bíblia. E é muito perigoso, sabe? Porque, tipo assim, eles fazem um serviço louvável, sem som de dúvida. Quem que tira um dia da semana para fazer isso, né, irmãos? Bater de casa em casa. Pensou se nós fizéssemos isso, irmãos? Se os cristãos fizessem isso, né? Tirassem um dia para bater, para poder pregar, eles fazem, né? Mas eles fazem do jeito deles, né, irmão? Então, no princípio mesmo ali, quando eles vão tratar do Espírito Santo, eles falam a força motora de Deus. A força motora, eles não tratam como o Espírito Santo de Deus, né? O Espírito de Deus. Mas eles tratam uma força motora de Deus. Então, vão mudando algumas coisinhas, sabe? Todos os nomes que está Deus na Bíblia, né? Charles Russell, que é o professor deles lá, né? O que começou com o Testemunho de Jeová, toda a palavra Deus, né? Ele traduziu do inglês, ele não pegou do hebraico nem do grego, mas toda a palavra Deus eles mudaram para Jeová. Tudo para Jeová, né? Tudo para Jeová. Então, eles foram mudando e dando a característica deles, né? Então, muito cuidado, irmãos. Eles ligam para a gente, né? Ele passa-se uma impressão assim, boa, né? Mas o ensinamento deles, assim, com o nosso, tem divergências, né? Vai ter muita divergência, porque o principal, né? O que nós temos de Jesus, eles não têm. Nós temos que Jesus é nosso Deus. Eles não têm que Jesus é Deus, né? Eles têm que Jesus é um filho de Deus, mas que Jesus não é Deus. Então, isso aí, automaticamente, né? É a base nossa. Nós temos isso como base, né? Então, isso aí, se a base deles é essa, dali para cima vai ruir, porque para nós não vai servir. Amém, irmãos? Amém. Amém. Conquistando. Somos testemunha de Deus, sim, também. Mas sem Jesus, nada. Verdade. Vocês são de dúvida. O meu pai me deu, né? Eu comentei com vocês que meu pai mexia com reciclagem. Ele me deu a tia já viu, acho, quando ela veio na minha casa, acho que eu mostrei para a senhora. São 8 livros da Ellen White, muito bonito, assim, sabe? Da Adventista Sétimo Dia. Novinhos. Eu tô terminando de ler eles ainda, são muitos grossos os livros, né? Mas 7 livros da Ellen White, irmão, você tem que ver que coisa bonita, o papel bonito. Mas daí você começa a ler, uma das ideias da Ellen White, ela dizia que uma pessoa que come 2 pedaços de torta de maçã não vai herdar o reino do céu. Aí você vê, são umas coisas tão bobas assim, né? 2 pedaços de torta que você comer, você não vai entrar no céu. Assim, dando a impressão que você comeu mais que o seu irmão, sabe? Então são umas coisas assim meio, sabe? Meio esquisitas. A profecia sobre a escravidão dos filhos de Abraão e sua posterior redenção e a conquista de Canaã traçam a trajetória do caminho para a salvação. Sem dúvida, a terra de Canaã é símbolo tipológico da nossa terra prometida. Deus, através de Jesus, nos prometeu um novo lar, uma nova morada. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou para preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Está lá em João 14, 2, 3. E como saberemos que iremos herdá-la? Como os filhos de Abraão, nós também um dia passamos pela escravidão neste mundo, mas o Filho nos libertou.
Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Está lá em João 8,34. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está lá em João 8,36. A primeira redenção foi feita por intermédio de Moisés, que guiou os filhos de Abraão, tirando-os da servidão que Deus havia predito, para que herdassem a Canaã terrestre. Jesus se referia à segunda redenção, que está por vir, para nos dar posse de Canaã celestial. E da mesma forma que os filhos de Israel, só herdaremos a nossa terra prometida por meio da conquista. O próprio Jesus falou sobre isso. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderarão dele. Isso aí nós já comentamos, né, irmão? O que quer dizer essa força? Mas que força seria essa? É a mesma força usada por Abraão no seu pacto com Deus e por seus filhos, a força do sacrifício e derramamento de sangue. O pacto de Deus com Abraão já apontava para o fato da necessidade de sangue de um inocente, que seria vicarizado para estabelecer essa aliança eterna com Deus. E foi por intermédio desse sangue, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que fomos redimidos, libertos da servidão, da escravidão, da escravização do pecado. E é através desse sangue e desse sacrifício é que vem o nosso mérito em herdar a Canaã, que um dia descerá do céu para morarmos junto com ele. Essa é a força, o esforço que vence o mundo. Crer no sacrifício eterno que foi oferecido de uma vez por todas, pois o sangue de Jesus nos purifica e nos liberta de toda iniquidade. Irmão, só falar uma coisa para vocês. A palavra iniquidade quer dizer uma pessoa sem lei, né? A gente sempre vê essa passagem, né? Iniquidade, né? E na tradição hebraica, iniquidade quer dizer o quê? Uma pessoa sem lei. Uma pessoa iníqua, uma pessoa sem lei. O Filho é a nossa herança. Ele é o nosso mérito de um dia sermos co-herdeiros de Deus. E se nós fomos filhos, somos logo herdeiros. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Está lá em Romanos 8,17. Essa é a aliança de Deus para conosco, que não pode ser quebrada por meio do sangue. Que não pode ser quebrada por meio do sangue e somente pelo sangue de Jesus, pois foi ele quem, por meio dos seus sofrimentos, sua morte e ressurreição, conquistou o nosso direito à nossa pátria celestial. Amém, irmãos? Amém. Amém. Então, irmãos, eu estou terminando já, viu? Amém. Depois eu vou compartilhar com vocês, né? Eu tenho o desenho aqui certinho do tamanho da terra prometida que foi para Abraão, né? É uma coisa simples, mas só para vocês terem ideia, né? Do tamanho da extensão que é a promessa e da extensão que é ocupada hoje por Jerusalém, né? Os israelenses lá hoje, né? Israel é bem pequenininho, perto daquilo que é a herança ainda, que é também que a gente acredita que vai chegar esse dia, que todo mundo vai morar lá, né? Eles acreditam nisso, né? A terra prometida, né? Em hebraico, é o termo utilizado para descrever a terra prometida dada por Deus, de acordo com a Bíblia, e os israelitas descendentes dos patriarcas hebraicos, Abraão, Isaque e Jacó. A promessa foi feita primeiramente a Abraão e então renovada ao seu filho Isaque e ao seu filho Jacó. A terra prometida era descrita em termos de extensão territorial, como indo do rio Egito ao rio Eufrates, o que hoje compreenderia os territórios do Estado de Israel, Palestina, Cisjordânia, Jordânia Ocidental, sul da Síria e o sul do Líbano. Tem um mapa aqui, né? Um mapa mostrando uma interpretação das fronteiras da Terra Prometida com base na promessa de Deus a Abraão. Está lá em Gênesis 15. O termo não deve ser confundido com a expressão Terra de Israel, utilizada primeiramente em 1 Samuel 3,19, quando as tribos israelitas já estavam em Canaã. Então, há uma diferença da Terra Prometida, né, com as terras de Israel. A promessa divina. A promessa de que é a base, né, o termo é contido em vários versículos de Gênesis. Em Gênesis 12:1 é dito: então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, né, da tua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Está lá em Gênesis 12:7. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei toda essa terra. Irmãos, aqui eu tenho aqui mais ou menos aqui o desenho, eu vou mandar para vocês, né, agora junto com esse estudo, tem um mapinha aqui de todo o tamanho da Israel e de tudo aquilo que já foi, né, desde Salomão, o que Salomão já conseguiu, né, Salomão conseguiu
herdar, Salomão conseguiu comandar, né, na época que ele era rei, conseguiu reinar naquela época, e o que é prometido, porque nós sabemos, irmãos, né, muitas pessoas acreditam, né, que a Canaã celestial irá descer do céu até a terra, né? Muitas pessoas acreditam que irão morar no céu, né? Mas muitos dizem que a Canaã celestial irá descer até a terra, e dizem, né, os próprios os judeus messiânicos, né, os judeus que se converteram ao cristianismo, eles têm essa ideia, né, que o povo de Deus vai viver aqui na terra, né? Assim, o Testemunho de Jeová também tem essa ideia, né, de morarmos aqui na terra. Então, eles têm essa ideia, o judeu messiânico, eles têm essa ideia de que a Canaã celestial irá descer, né? Seremos governados por 1000 anos por Jesus, né? Passado esse milênio, né? Passado esses 1000 anos, vai haver tudo aquilo que o Apocalipse nos conta, né? Toda aquela tribulação, tudo aquilo terrível, né? E Satanás sendo vencido, tudo aquilo acontecendo. Daí, se passados esses 1000 anos, o povo vai ter essa redenção para o céu. Então, essa é uma ideia do judeu messiânico, né? Os judeus messianos acreditam nisso. Eu vou ser sincero para vocês, irmãos. A gente vai lendo a Bíblia, né? A gente vai procurando estudos, vai buscando estudos. A gente vai entrando mais coisas na cabeça da gente. A gente vai ficando com muita dúvida, sabe, irmãos? Há muita dúvida na cabeça da gente com princípios que a gente tinha muito tempo, né? De morar no céu, mas de repente você vai começando a ler a Bíblia e vai procurando essas referências. Tem a referência de Jesus, quando Jesus diz, né? Eu vou ao Pai, né? Preparar a morada, né? Mas também há resposta para isso, sabe, irmãos? Há um estudo, né, explicando o que Jesus queria dizer sobre isso, né? Quando ele dizia que ele ia para Deus, né? E sobre as muitas moradas que seriam feitas. Então, irmãos, são coisas que a gente vai estar pedindo sempre a Deus para nos dar a sabedoria dele, né? Nos dar capacidade, né? Porque nós temos a capacidade muito mínima, né, irmãos? A capacidade da gente é muito pouco para entender mesmo os desígnios de Deus, né? Então, o nosso cérebro, muitas vezes, ele não tem. E é interessante que teve um judeu, né? Foi acho que em 1980 e pouco, quando o Roberto Carlos fez aquela música, né? Eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer. Ele diz que o próprio, ele até queria saber se o Roberto Carlos ele tinha descendência judaica, porque os judeus, eles dizem que quando eles estão no Muro das Lamentações, eles têm essa ideia que quando Deus chega até eles têm tanta coisa para falar, mas as palavras deles não conseguem exprimir, então eles começam a falar em línguas diferentes. Então, a função das línguas, né, é isso, porque você tem tanta coisa para falar, mas que as linguagens da gente não vai conseguir conter. Então, é a hora que essas pessoas ali no Muro das Lamentações, né, eles começam a orar, próprios judeus, né, aqueles judeus que a gente vê lá, eles muitas vezes estão orando em línguas, né, estão falando em línguas diferentes. Então, é muito interessante. Então, a gente tem que pedir para Deus muita sabedoria, né, que a gente possa comportar a sabedoria de Deus, o mínimo que chega até a gente, para a gente poder conseguir repassar para as outras pessoas, né, irmãos? Que é o mais importante, é isso, o conhecimento, né? Nós sabemos que muitas pessoas estão perecendo no mundo por falta de conhecimento. Nós já vimos aí vários vídeos, né, de pessoas que acham que estão falando a palavra de Deus, né? Eles têm uma interpretação, eles leem e querem que aquilo seja verdade, né? E é em cima daquela doutrina, né, de você se enriquecer aqui na Terra. Muitas pessoas, irmãos, nem querem ir para o céu, porque a vida que eles têm aqui na Terra, aparentemente, é melhor que no céu. Eles têm tudo aqui na Terra. Né? O céu, né, era visto de uma forma pelos judeus, porque o judeu sofria. Então, quando eles tinham aquela ideia de, puxa vida, nós vamos morar num lugar, né, que nós vamos viver bem, então aquilo ali fazia o quê? Eles reforçar a fé deles. E nós vemos também que os próprios muçulmanos, né, quando eles começaram com essas ideias de se explodir, eles entraram no lugar, né, esse povo que acreditava, né, os muçulmanos, os mártires, né, então eles acreditavam que então eles repassavam para as crianças que quando um muçulmano vai lá e se mata, né? Antigamente eram rios de leite. Então eles diziam que quando eles chegassem no céu, né, teriam 14 virgens, 7 virgens de cada lado do rio, e existiriam rios de leite. Agora eles dizem que o rio é de iogurte. Então você vê que eles vão mudando as coisas, né, irmãos? Você vê que vai atualizando também. Então os rios não são mais rios de leite, os rios são os rios de iogurte. E você fala isso para uma criança que passa por necessidades, irmãos, como que isso fica na cabeça, né, de uma criança? Poxa vida, ele vai chegar num lugar que ele vai ser tido como um rei, né? Com 14 mulheres e em rios de iogurte. Poxa vida, com uma criança. Então, a palavra de Deus é isso, irmãos. As pessoas querem, né? Até então querem atualizar ela, porque acham que muitas coisas delas não servem mais, né? Serviu, mas não servem mais. Mas nós sabemos que a verdade de Deus é a única só, irmãos. A palavra de Deus ela é imutável, né? Pode, Jesus mesmo diz, né? Pode o mundo acabar, mas a palavra de Deus permanecerá.
Amém, irmãos? Amém. A palavra de Deus diz que haverá novo céu e nova terra. Justamente. Nós não sabemos o lugar, o momento certo, né? Uhum. Mas haverá, sim. Justamente. Novo céu, será tudo transformado, né? Mas haverá vidas aqui que não receberam essa conquista, né? De Canaã, com a promessa do Senhor. Mas Amém. aqueles que foram até o final vão ter a promessa do Senhor. Amém. Né? De morarmos com Ele, sim, né? No céu, porque é nova terra. Isso diz lá em Apocalipse. Então, eu creio assim. Vai Amém. ser realmente renovado, vai ser tudo transformado. Eu não sei o lugar, não sei, né? Justamente. Mas, glória a Deus por isso, né? Porque se eu soubesse, era Deus, né? Então, precisamos estar assim, sabendo, esperando que teremos a terra prometida. Crer, né? Como você estava contando sobre do momento que as aves começavam a Já. rodear aquele corpo, né, dos bichos, dos animais, né, mortos. Uhum. E só Jesus, só Deus que passava, né? Uhum. Então ali era representação da morte do Senhor, do Gólgota, né, o sofrimento. Tudo. Justo. Então passava aqueles pássaros ali rodeando. Então é como se falasse, cuidado com os seus pensamentos, né? Cuidado Verdade. com o que você está pensando e foge das coisas do Senhor. Né? Você precisa crer na promessa do Senhor, confiar, tirar todo aquilo que impede você crescer nas coisas do Senhor. Né? Crer Amém, nas promessas, na Canaã celestial. E seguimos. Amém. Seguimos É até interessante. É interessante, né, Tia? Que nem você comentou sobre isso, né? A crucificação de Jesus mesmo, né? A gente já comentou isso já, mas eu acho que a Josimara talvez não tenha ouvido. Quando Jesus, né, ele começa a falar, né? Eloi, Eloi, né? Lama sabachthani. Justo. Então, muitas pessoas dizem, lá, Deus separou dele, né? Deus fugiu dele, né? Deus deixou ele sozinho. Mas nós vemos, né? Nós sabemos que o Salmo 22, né? O Salmo 22 começa do mesmo jeito, né? Começa com a linguagem, a mesma linguagem que Jesus usou lá, é usada ali no Salmo 22, né? E nós sabemos que, na realidade, o fato de Jesus citar era o começo. Então, quando um mestre, né? Ele estava ensinando, né? As pessoas que estavam junto com ele, então ele sempre, tipo assim, as pessoas não tinham o contato que nós temos hoje com a Bíblia, né? Ninguém tinha lá, isso aqui eram rolos, né? Que só tinha no templo. Mas quando o mestre começava o salmo, né? E os salmos eram cantados, né? Tanto é que salmos quer dizer música, né? Eram músicas. Então, quando Jesus começa a falar esse salmo lá na cruz, era o quê? Era tipo uma chamada oral, as pessoas tinham que terminar o que ele estava começando. Então ele começa, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? Deus meu, por que desamparaste? Automaticamente as pessoas que estavam ali começavam a falar o resto, cantar o resto, né? E a gente vê que o Salmo 22, na realidade, não é Deus se separando, é Deus se mostrando para Davi que ele nunca vai deixar um escolhido dele sozinho, né? Então é muito diferente do que a gente acha. A gente acha, olha, tadinho de Jesus, né? Ele tá falando em aramaico ali, tadinho. Nem em hebraico, ele estava usando o aramaico, a língua mais vulgar, né, que existia, mais comum, né, naquela época. Então, na realidade, ele estava começando uma música, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? E as pessoas achando que ele estava sofrendo, não, ele estava cantando, começando uma pequena música, né? Que os salmos são músicas. Para quê? Para os discípulos deles terminarem. Automaticamente o discípulo sabia, não, Deus, ele não está sozinho ali, ele está com Deus. Deus está com ele. Então é muito interessante isso, né? São pequenas coisinhas que muitas vezes a gente passa por cima, né? Mas quando você pega o significado, você vai falar, mas então não era aquilo que eu pensava. Então Deus nunca deixou, porque vocês imaginam, irmãos, na hora que Jesus mais precisou de Deus, Deus se separou de Jesus. Já pensou? Vai ser assim com a gente também. Pensou a gente imaginar, pô, se for assim com Jesus, vai ser com nós. Mas é muito pelo contrário. Na hora que a gente mais precisa, é a hora que ele já está junto com a gente. Na realidade, já está carregando a gente no colo, né, irmãos? Eu creio, sim. Amém. Eu creio porque nós passamos fases, dias, momentos que precisamos entrar só nós, né? Eu e Deus, nós e Deus, e ali clamar, chorarmos, e só sabemos que temos certeza que Ele está nos ouvindo, que vai nos dar vitória. Então, crer nesse Deus. A gente tem que falar assim, né, tia? Hoje é sexta-feira, diabo, mas o domingo vem aí. Amém. Hoje é sexta-feira.
Mas o domingo vem aí. Com Amém, certeza, tia. eu creio. Louvado seja o nome do Amém, Senhor. tia. Deus vivo, Deus poderoso, Deus que ouve, que sonda. Que mais que nós queremos esse privilégio? Aleluia por isso. Amém. Amém. Está conosco todos os dias. Todos os dias. Não podemos dizer que o Senhor afastou de mim. Não, ele, a palavra dele disse, eu creio, eu estou contigo. Eu estou contigo todos os dias. Até a Glória consumação, a né, tia? Até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Eu creio. Eu sei que eu tenho em quem tenho crido, como diz Jó. Amém, Eu tia. sei. Glória a Deus por isso. Experiências, né? De senti-lo, né? Do nosso lado, o momento mais difícil, né? No momento que achamos que estamos só. Amém. Mas se cremos, estamos com ele, é vitória na certa. Só Amém. aprendemos a conhecê-lo, que através da palavra aí nós estamos aprendendo a conhecer ao nosso Deus. Mas também não é só conhecer e não viver a Justo. vida, né, com ele. É viver a vida que ele, os planos dele para conosco. Glória a Deus. Amém. E semana que vem vai ser interessante, porque assim como nós comentamos sobre Adão, né? Não sei quem comentou sobre Adão, acho que foi o Delfino, né? Que falou sobre. Foi a senhora, tia, que falou sobre Adão, né? De Adão dar ouvidos para Eva, né? Nós vamos ver que acontece a mesma coisa aqui, né? Abraão deu ouvidos para Sara, né? Para Sarai. E vai lá e tem um filho com Agar, né? E nós vamos ver a maldição que veio para o povo até hoje, né? O povo de Deus sofre até hoje. Como o Rufino falou, né? Como o Rufino, né? O nosso irmão falou. Precisamos saber até que ponto, né? A mulher ou o marido está no caminho certo, né? E pra você ver, Abraão aceitou na hora, né, tia? Assim como Jacó aceitou também, né? Quando Léia e Raquel, não, fica com Bila, fica com Zila. Jacó aceitou também, né? Tadinho de Jacó também, né? Ele aceitou também, né, tadinho? Então, nós também saímos também desse caminho, né? Dessa regra aí. Porque quantas vezes o Senhor fala, você não é para você ficar dando voltas, né? Justo. Vá por aqui. Não, a gente quer um desvio para poder chegar mais rápido. A gente quer ensinar Deus, né, tia? Isso. Olha, Senhor, eu vou te dar uma dica, viu? Vou te dar um conselho. Ali é mais curto, sabe? Aquele caminho ali. Vai na minha, né, tia? Vai na minha. Vai que estamos juntos. Não, Senhor Jesus, né, meu irmão? Amém. Irmãos, alguém quer falar alguma coisa mais? Josimara, Cristiane, Delfino, Alessandra, Alba. Felipe está muito quieto hoje. Ele deve estar fazendo comida ali, irmãos. Ele está muito quieto hoje. Semana passada, ele e a irmã Cristina estavam falando, estava benção, estava ouvindo lá lá no churrasco lá, e hoje, dessa vez, eles ficaram em silêncio. Acho que eles estão comendo. Hoje eu estou ouvindo hoje. Só que prestando atenção, não tem nada. A unção tá enchendo o copo, pode deixar. A hora que também transbordar, amém. Amém, amém. Josimara, o que você achou de hoje, Josimara? Eu fiquei muito feliz, né, de participar, achei uma benção, aprendi muito. Amém. E assim, eu gosto muito de ouvir e aplicar na minha vida. Antes eu falava muito, ainda falo um pouquinho, né, Cris? Mas para mim foi muito assim gratificante participar, né, dessa reunião hoje, e muita coisa assim a gente vai vendo que temos que consertar, principalmente porque passamos seu espelho, né? Quando eu fui desviada há muito tempo, então faz pouquinho tempo que eu voltei, e as pessoas observam muito a vida da gente, né? Então a gente tem que vigiar sempre, falar menos, ouvir mais. Então essa reunião hoje foi muito gratificante, agradeço o convite, agradeço os irmãos aí pela acolhida. E gostei muito, e domingo estou de volta. Amém, Josimara. Deus te abençoe, eu fico muito feliz com você. Amém. A Rita também está quietinha hoje, Elber. A Rita fazendo doce. Não estou fazendo doce, não. É que um dia desse eu falei muito e fui parar na vanguarda, é melhor ficar quieta. É mesmo, Rita?
Uma hora eu conto para vocês. Olha, que coisa, gente. Ela virou artista, a Rita, e não fala nada para nós. Amém. Irmãos, então... Irmãos, não tem mais nada. Não tem... Os irmãos não querem colocar mais nada, irmãos? Tudo tranquilo? Amém. Quem gostaria de fazer uma oração de encerramento para a gente? Eu gostaria que a Josimara, Josimara? eu gostaria que Josimara nos, né, entregasse na mão do Senhor. Amém, Josimara? Amém, Josimara? Amém. 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 Deus abençoe. Senhor, meu Deus, eu agradeço por essa manhã, por essas palavras, pelo nosso aprendizado. Eu quero entregar, Senhor Jesus, nas tuas mãos todas essas pessoas, todas as famílias. Amém. E eu tenho certeza que o Senhor tem trabalhado muito na vida de cada um. E que o Senhor possa conceder mais e mais a tua bênção, o dom da palavra a todos. E que esse domingo, Senhor, foi muito gratificante. Agradeço por esse momento. Senhor, abençoa a vida de cada um que está presente aqui, aqueles que também não pôde estar presente. Amém. O Senhor derrama tuas bênçãos e eu entrego nas tuas mãos esse domingo, a família. Muito obrigado, Senhor. Que o nome do Senhor Jesus seja exaltado a cada dia. Amém. 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 Deus te abençoe, Josimara. Amém. Irmã Alba, Deus te abençoe, irmã Amém. Alba. Obrigada aí. Glória a Deus. Tenham todos um domingo cheio, né? Não Amém. esqueçam que vocês não estão só.